A estratégia foi essa, da gente poder estar falando e saber quem estava falando. Então, para nós é uma alegria estarmos participando da AMEC e junto com os companheiros que aqui vieram e, com certeza, já nos deixaram muita coisa para refletir. E a gente escolheu esse tema para apresentar nesse trabalho, de falar sobre o sofrimento na pequena infância e a intervenção precoce. E escolhemos isso porque, por muito tempo, na vivência da pediatria, a gente sabe que não era muito falado sobre a questão de sofrimento nessa idade, né? E a gente pergunta-se hoje, se uma criança sofre, se um bebê sofre, e se isso é possível. Então, nós, participando por quase 40 anos da especialidade, muito poucas vezes encontramos nos congressos, nos encontros, nas publicações, algo a ver com essa posição ou essa situação dos bebês. E isso nos trouxe muita surpresa quando a gente foi trabalhar no hospital universitário, e lá encontramos um público, uma equipe de psicólogos, que começaram a fazer um trabalho junto com as crianças que a gente tinha, que portavam alguma deficiência, que tinham alguma situação, que era notável o seu comportamento anormal. E esse grupo desenvolveu um trabalho de prevenção e depois se estendeu até que foi convocado a abrir o trabalho de saúde mental em Campina Grande, na prefeitura, e onde a gente foi convidado a trabalhar como pediatra. Então, nós descobrimos um universo nessa situação, porque começamos a entender melhor, né, as crianças nessa conjuntura de podermos estar olhando para essas criaturas ainda tão indefesas, né, e tão desamparadas, mas que a psicanálise dizendo que a existência do psiquismo é marcada por um circuito de dor e de satisfação, realmente existir e se constituir provoca sofrimento. E nós existimos desde antes da nossa visão materialista. Então, e se esse bebê sofre? Como é que ele vai merecer atenção especializada? Ele vai merecer tratamento? Que tipo de sofrimento merece a atenção dos profissionais? E quando precisamos intervir? Então, foram questões que começaram a ser colocadas e desenvolvidas porque eram notadas. Então, se precisava de dar uma intervenção também para esse universo que ainda estava desconhecido. Na clínica do Dr. Donald Winnicott, que é um psicanalista americano e pediatra, ele escreveu na entrada da sua clínica essa frase: um bebê não existe sozinho. E isso tem se tornado uma verdade, porque hoje é o mais atual olhar sobre o bebê e a criança pequena. E o que é que eu estou falando de bebê? Quem é o bebê? Bebê não é aquele nenenzinho que a gente colocou na primeira foto. Bebê é toda criança até os 2 anos de idade. Algumas escolas até admitem até os 3 anos. Mas essa fase, que também é chamada na pediatria de lactente, nos trabalhos também são catalogados como bebês. Então, comece a pensar nos seus até os 2 anos de idade. Essa escritora, essa pesquisadora, ela disse que em 2 séculos o Estatuto do Bebê evoluiu muito no Ocidente, né? Por quê? Porque por muito tempo essa etapa da vida não tinha nem nome. Ela era considerada assim um período de falta de autonomia, não tinha característica, apenas era associada à fragilidade e à precariedade. Mas, no século XIV, por conta disso, os bebês morriam de fileiras, né? Então, nascer já era um problema de contrato com a morte. E até o século XVIII, a sociedade também não dava importância. Então, as más condições sanitárias, a mortalidade, tudo isso eram alarmantes, né? E a criança era vista como um fardo.
E ninguém se apegava a ela. Era uma coisa que sabia que ia morrer, então, para que se apegar àquilo? E elas se vestiam assim, como verdadeiras múmias, né? Era tomada como um pequeno adulto, mas era uma criatura imperfeita entre a vida e a morte. Então, por isso que eles, os mais católicos, eles batizavam imediatamente até os 3 dias, viviam assim enroladas como uma múmia e eram considerados um fardo. Vê que amor, né? E no século XVII, a guarda dos bebês foi entregue às babás. Tornou-se uma prática muito comum na sociedade urbana. Basta ver que em 1780 tem uma relação que apenas 1.000 dos 20.000 bebês que nasciam eram criados por suas mães. E isso até os 2 a 3 anos. Então, que relação essas crianças tinham com suas mães, né? E isso porque não era chique cuidar de bebê. Então, outra cultura que se espalhou é que o esperma estragava o leite materno. Então, foi estimulado nessa época também o desmame precoce. E aí a prática das amas de leite, que se tornou comum, não é? Mas também as de babás ainda, em algumas situações, perduram, principalmente na sociedade moderna, quando as mães, né, procuram trabalhar e muitas vezes as crianças realmente ainda ficam alimentando essa cultura lá do século XVII. Mas a criança fica, então, como o centro das atenções maternas e familiares. No século XVIII, essa imagem delas começa a se modificar. E ela começa a ser vista, então, como ser único e respeitado na sua espontaneidade e necessidade, e um imperativo também para que a mãe começasse a amamentá-la, não é? Então, no século XIX, foi que ela se tornou o centro da célula familiar. Ela começou a ser vista como um bebê majestade. Então, a morte começou nessa época a ser ressentida como uma perda irreparável. Então, lá de trás era comum as crianças morrerem, né? Mas os primeiros estudos apareceram sobre essa relação. E foi justamente analisando essa relação com os pais e com os outros cuidadores que se dedicaram àqueles que começaram a investigar essa fase da vida. E hoje, essa relação não pode ser ignorada. A relação do bebê com seus cuidadores, com aqueles que assumem os papéis de pais, são avaliadas e respeitadas e valorizadas hoje em todas as situações. Em 1919, Cameron revelou uma série de fatores que interferiam no processo do desenvolvimento do primeiro ano de vida. E ele chamou esses processos como bebê nervoso por hereditariedade. E aí até as mães se afastavam dos seus filhos. Mas ele trouxe sugestões para ajudá-las. Então, as classificações das alterações de comportamento começaram a surgir e ser investigadas. E esse autor viu as diferenças individuais nas crianças pequenas que eram etiquetadas como portadoras de atividade nervosa excessiva e de imaturidade do sistema nervoso. Então, era fácil identificar essas situações, mas precisava ser investigada por que essas crianças estavam apresentando esses comportamentos, né? E esse Bronson Cotters, que é diretor da revista Pediatrics na época, ele dedica-se a desvendar o conflito entre os que defendiam que as crianças com problemas deviam ficar com suas famílias ou serem criadas por profissionais, porque também existiu nessa época qualquer caso que acontecesse, a criança era tida como anormal e por isso era entregue a algumas clínicas e alguns profissionais que atendiam essas crianças e até criavam essas crianças até um certo tempo. Também foi visto assim que a separação da criança dos seus cuidadores primários é alvo desses estudos há bastante tempo. Então, a partir dessas investigações, esses 2 autores também estudaram as fases críticas do desenvolvimento precoce da criança. Esses outros 2 aí apontaram que a criança apresenta perdas nas turbações das suas expectativas relacionais, se as experiências vividas nas relações com os pais não lhe conferem uma íntima certeza de que suas necessidades de dependência são satisfeitas. Então, foram verificações e comprovações
diante de várias situações analisadas, e se detectou também as relações mórbidas. Então, não era só necessário a presença, a relação, tinha que ser saudável para desenvolver na criança alguma coisa positiva, mas também as relações mórbidas trouxeram sofrimento para essas crianças. Então, a superproteção, desenvolvimento da síndrome da criança vulnerável, a mãe esquizofrenizante, tudo isso apareceu durante esses estudos e essas investigações nessa fase da vida. Então, foram estudadas também as crianças que eram institucionalizadas. Então, como é que elas ficaram, né? Então, sabe-se, com esses estudos desses autores, que houve resultados desastrosos da internação em órfãos que ficavam em hospitais por longos períodos, e aí desenvolveu-se esse termo, hospitalismo, que eram justamente as crianças que, se ficassem longe dos seus cuidadores por muito tempo, né, eles chegavam a óbito mais facilmente. E hoje a gente vê isso durante as internações, se houver um investimento e uma presença maior dos seus cuidadores, até que se tornou universal o acompanhamento dos pais nos hospitais. Mas antes que a gente pegou, né, Fernando? As crianças ficavam abandonadas lá, as famílias não tinham condições de visitar, e a gente viu casos que se perpetuavam dentro do hospital por conta disso. Então, os pais também são personagens que sofrem, né, durante essas dificuldades dos seus filhos, aqueles que realmente estão conscientes dos seus papéis. E, por conta disso, a OMS pediu um estudo sobre a privação do vínculo mãe-bebê e sua consequente prevenção. E esse autor, J. Bobley, com as evidências dos diversos tipos de carência e diversos efeitos no desenvolvimento da criança, foram apresentados nesse estudo, vendo-se a importância dessa relação, a importância do desenvolvimento desse vínculo. E outros autores estudaram também contribuições epidemiológicas. Então, na área da pediatria, importantes psiquiatras de crianças estabeleceram classificações, até para as psicopatologias do bebê. E aí fica fácil a gente falar hoje aqui sobre essa questão, quando a gente viu tanta coisa falada nesses dias sobre sofrimento, sobre dor, né? Sobre o que é que cada um sente, porque na pediatria também existem muitos estudos, muitas contribuições psicanalistas nessa fase da vida, e o primeiro realmente foi Freud, né, que foi o pai disso aí, e ele já em 1985 ele fez esse esboço do aparelho psíquico. Quer dizer, no aparelho psíquico existem dois circuitos, o da dor e da satisfação. E, a partir daí, ele desenvolveu a descrição de zonas erógenas, narcisismo, pulsão, descrição do aparelho psíquico, e abriu as portas para o entendimento de como ocorre a satisfação das necessidades básicas do corpo, e, a partir dessas necessidades básicas do corpo, o que se inscreve nas inscrições psíquicas. E ontem, Sérgio falou muito bem disso, né? Do que pode vir de fora para dentro e do que pode sair do espírito para o exterior nessas revelações. O grito do bebê. O grito se tornou uma função secundária de comunicação e é um sinal importante no circuito da significação do cuidador aos apelos do bebê. Então, o bebê que chora muito, o bebê que grita, o bebê que se zanga com facilidade, que faz birra, aqueles que dão muito trabalho, né, que a gente tem vontade de dar umas palmadas, porque pensa que é mala educação, né, muitas vezes, eles desde o berço já apresentam essas crises de choro, que são realmente necessidades de uma maior investigação. O papel-chave da mãe também foi estudado, e as separações bruscas, que a gente já falou, precoce, num trabalho feito no pós-guerra, anotaram diferenças individuais em crianças de poder específico e outras reações. Então, tem muita gente que estudou, né, que vem estudando desde o século passado essas relações, e que isso nos traz realmente a certeza de que as privações, como esse Spitz desenvolveu tese sobre o hospitalismo e a depressão anaclítica, que as crianças que não têm o investimento materno e que chegam até a morrer. Então, tudo isso são situações que a gente sabe e hoje são comprovadas que existem e que a gente precisa dar esse apoio. Muito bem, e o pai?
Mas, recentemente, o interesse se colocou sobre o pai. E como é que ele pode ajudar nessas situações, né? A figura do pai tem que ser também valorizada, e a função paterna. Então, sabemos que não só aqueles que são os pais biológicos, mas aqueles que assumem o papel da paternidade, são importantes nessa relação, porque a criança precisa dessa figura como limites da sua relação, da sua dependência da mãe, né? E o pai, a sua pessoa, deve ser um agente muitíssimo importante, desde a gestação, e é fundamental no apoio e nas estratégias inconscientes para que ela não seja fisgada unicamente pelo seu bebê. Então, os pais precisam estar presentes e dar também sua participação, principalmente desempenhar o seu papel de paternidade. E a mãe? A desnaturalização dos deslocamentos necessários a uma mulher para ocupar esse lugar de agente materno é real. Então, a mulher realmente, ela perde no sentido dos seus comportamentos antigos, das suas situações anteriores, para poder se deslocar em direção àquele que ela quer assumir como mãe. Então, cabe para ela um certo esforço, inclusive deixar o Facebook, para aceder e ocupar esse lugar primordial. Então, para a mulher, ser mãe é uma rearrumação psíquica muito importante, né? E esse lugar materno também pode ser ocupado por outras pessoas, mas que essas pessoas tenham condições psíquicas de assim proceder. Então, a gente sabe de mães que não são biológicas, mas que realmente exercem seu papel, né? Ocupam esse lugar com muita propriedade. E essas condições psíquicas, elas oferecem ao bebê, e ele... Por quê? Porque esse bebê sempre ele antecipa sobre a conduta materna, né? Então, a pessoa precisa, quem cuida do bebê, tem que ter essa condição de ler os sinais de apelos do bebê e decodificar esses apelos. Isso é para quem sabe, quem é mãe, quem criou, sabe como isso é real, como isso é presente, né? Então, as mães são capazes de dizer para a gente, eu que sou pediatra, mas não fui mãe, então, nessa encarnação, mas aí a gente sabe quanto elas vêm com observações que são até engraçadas, muitas vezes, mas que o olhar, quem está envolvido, realmente percebe, detecta e, como vocês vão ver no futuro, intervém. Então, o bebê também ele é nascido numa cultura, né? Então, ele foi colocado em determinadas circunstâncias e ele já tem uma história, né? Então, que história é essa? Todo bebê possui uma história familiar, a sua história própria, as falas sobre ele, a história que o precede, né? E essa história continua depois do nascimento. Então, depois que ele nasce, ele tem um lugar que lhe foi dedicado. E qual é a presença daquele bebê, se foi uma presença ou uma gravidez planejada, uma gravidez desejada, uma gravidez aceita, uma gravidez acompanhada, uma gravidez em que houve realmente um investimento. Então, toda essa história dele, que começou desde antes de casar, porque muitos casais já fazem o seu planejamento familiar, as mulheres normalmente já têm seus sonhos desde a infância, de ter um filho, que eu quero assim, quero assado, né? Então, eu tenho uma cliente que tinha uma filha que ela, desde pequena, que ela dizia assim, aconteça o que acontecer, Catarina tem que nascer. E Catarina terminou nascendo numa situação desastrosa, mas ela já fazia um planejamento de ter Catarina, né? Mas, então, essa história já vem de muito antes. E a gente sabe depois por quê. Mas ele, nesse contexto em que ele chega, ele já está impregnado do psiquismo da família, da cultura da família, de tudo aquilo que fez com que ele chegasse e estivesse ali. Então, a gente, a partir daí, sabe quando é que um bebê está bem, quando ele está realmente vivendo a sua realidade com tranquilidade. E é claro que eu não vou falar aqui dos detalhes, das investigações, do aprofundamento que a psicologia faz. Eu trouxe apenas alguns sinais, e que ninguém fique neurótico com isso, para poder a gente ter uma noção de que a gente precisa realmente saber que existem essas situações.
Todo mundo vai dizer, mas isso eu sei. Mas é bom que a gente pare e reflita, porque tem muita coisa que a gente pode também ajudar nesses conflitos, nessas situações. Então, é fácil a gente entender quando um bebê está bem, né? Será que é mesmo? Porque tem mãe que nem olha isso, mas a maioria sim. Então, quando é que ele está bem? Quando podemos entender o que ele nos mostra ou nos pede, né? Então, todo mundo sabe que olhar um bebê, todo mundo se enternece, todo mundo fica achando bonitinho, né? Todo mundo quer tocar, todo mundo quer beijar, todo mundo quer rir com algumas graças que eles já fazem. Então, a gente entende, mesmo sem ele falar, o que é que ele pode estar passando nessa relação. Então, ele está bem quando a gente entende, quando suas funções, da ordem das necessidades, se mostram cumpridoras dos seus objetivos. Todo mundo sabe que bebê come e dorme, né? Mas tem bebê que não está assim, tem bebê que chora, tem bebê que não come, tem bebê que não dorme, né? Então, essas situações mostram que esse bebê não está bem, né? Então, quando se interessa pelas coisas que o cercam, quando ele está interagindo com o meio, quando ele acompanha com o olhar, quando ele olha e fixa alguma coisa, quando ele tenta pegar alguma coisa. Quando o seu choro serve de indicador para a mãe ou cuidador, e ao responder ele se acalma. Mas o bebê também pode até se acalmar sozinho. Quando ele está bem, ele pode entrar naquelas crises de choro, e depois, quando a mãe chega lá, sai, dormiu. Sim, porque ele foi capaz de se autocontrolar. E essa habituação é a capacidade de se desligar dos estímulos externos para se organizar internamente. Então, quantas vezes a gente vê no shopping um carrinho de bebê sendo empurrado e a criança dormindo lá dentro, né? Naquela poluição sonora, visual, tudo, e a criança está lá bem, dormindo, porque soube se habituar àquilo e não deixou que o mundo externo ali, naquela hora, interferisse. E na antecipação também, né? Ele indica ou demonstra o que irá acontecer. Por exemplo, a mãe chega no berço, ele já começa a bater os bracinhos para estirar os braços para sair, ou então, se ele vê que a mãe está preparando a mamadeira, ele já começa a lamber, né? Alguns sinais que as mães começam a decodificar, e eles apresentam essas antecipações de algumas coisas que estão para acontecer. Ele também está bem quando ele interage e provoca a atenção do outro. A gente fala muitas vezes, né? Está se mostrando, né? Quando o bebê começa a apresentar algumas condições. Cria elementos novos. É ativo na interação. É fácil de se fazer entender. Acompanha com o olhar interessado as pessoas e os objetos. Pode até se autoacalmar até certo ponto. Sustenta por certo tempo a capacidade de estar só. Tem prazer com o próprio corpo, coordena esquemas, olhar em mão, escuta e olha. Então, porta suas funções básicas com regularidade e satisfação. Então, todo bebê que está bem, ele provoca no observador qualquer esse comportamento dele, né? Então, nota-se que seu desenvolvimento é natural. Então, não é nem estranho, eu estou falando aqui, jogando água no rio, mas isso é normal. Quando a gente olha uma criança que está bem, ela só desenvolve a questão da ternura, né? Da admiração, da vontade de ficar ali, mas nem sempre a gente encontra todos os bebês dessa forma, né? Então, a gente encontra também aqueles que estão sofrendo, né? Então, quando é que um bebê sofre? Então, o sofrimento é uma perturbação do laço entre o bebê e o seu cuidador primordial. Então, esse bebê está em desarmonia. Então, se existe algum comprometimento nessa relação, ele começa a sofrer. E como a gente viu aqui, né, o que é sofrimento, o que é dor, né? Então, a gente sabe que realmente começa a ter alterações nessa criança. Então, várias distintas sustentações teóricas dão unanimidade na definição de uma psicopatologia, mas nem tudo é patológico. A gente vai ver isso mais na frente. Vários autores também tentam um diálogo sobre a semiologia, quer dizer, os sinais que a criança apresenta, e o diagnóstico, para se caracterizar aquele sofrimento. Mas o trabalho de elaborar sinais, marcadores e indicadores das dificuldades e patologias no trabalho do bebê é muito grande,
Porque cada um tem a sua característica, cada um tem a sua história, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua antecipação e sua solicitação. Então, nem sempre é fácil você dizer, apenas a gente pode caracterizar os sinais, né, mas não consegue, com isso, caracterizar um diagnóstico. Porque um conjunto de sinais, ou muitas vezes, não consegue nem dizer o que se passa na relação, na constituição desse bebê com a sua família, com o outro. Então, é um trabalho de muita investigação, de muita intervenção, depois a gente fala de intervenção, mas os cuidados na detecção do diagnóstico devem ser redobrados, porque nesse tempo, entre a constituição e desenvolvimento, que é a infância, é onde a gente pode realmente intervir e determinar o que se pode evitar para essa criança no futuro. Então, a gente falou quando o bebê está bem, então vamos ver alguma coisa de quando ele não está bem. E é claro que eu estou falando aqui em pouquíssimas coisas, que cada um vai investigar e vai encontrar sua história, seus sinais e, consequentemente, a necessidade de fazer alguma coisa. Então, a gente sabe que tem psicólogo aqui e faz esse trabalho com muito mais capacidade do que eu. Eu estou apenas relatando da minha vivência dentro do CAPS, da minha vivência dentro da APAE, quando a gente encontra muitas situações desse tipo, não é? Mas que o pessoal realmente da psicologia é quem faz seu investimento. Mas Cláudia Mascarenhas, que foi uma das nossas instrutoras no curso de saúde mental que a gente fez, ela tem uma pesquisa em 1991 em Paris, e ela classificou, em mais de 990 crianças que ela pesquisou, alguns sinais relacionados com a questão que a criança não está bem na relação com os seus cuidadores. Então, ela encontrou sinais relacionados com a função do sono. Então, insônia, dificuldade de dormir, hipersonia, dorme demais, sono agitado, dificuldade de se alimentar, vômitos constantes, anorexia, bulimia, e a gente fala até aqui, em alguns casos de refluxo, né, que são dados às vezes como causas físicas, mas nem sempre são. Ausência da fala, atraso, choro fraco, choro constante, parada do crescimento, retardo global, ausência da apreensão, desarmonia, retardo motor, ritmo lento. Isso são sinais que nem todos podem estar percebendo, mas são observações, não é, que Fernando, como neurologista, deve encontrar muito nessas situações, né? Jogo de mães, tiques de se arranhar, jogos de mimetismo, inibição, expressão de ansiedade, comportamento apegado, dificuldade de separação, indiferença, dificuldade de contato, agressividade, que é o mais visível, apatia, movimentos de retração, hipervigilância, aparência agitada e excitada, também aspecto depressivo, cólera, humor lábil, não suporta frustrações, evitamento do olhar, defesas e fobias, crises constantes. Então, tudo isso ela encontrou nessa pesquisa que ela fez, e até sinais físicos, né? Eczema, asma, problemas respiratórios, estrabismo, face tensa e cólicas constantes. E a gente fala aqui que hoje tem estudos da psiquiatria na área de bebês mais novos, mas que se estuda muito essa parte. Então, desde as suas primeiras manifestações, e a cólica tem sido determinada como alguma coisa que não está bem no bebê, que não é só a imaturidade do sistema digestivo, mas alguma coisa que afeta aquela área dentro da relação e provoca essa descarga e essa manifestação física no bebê. Então, a gente não vai dizer agora que eu dou de criança que tem cólica, tem. Então, cada um, como eu falei, é um caso, é uma situação, é uma investigação, é uma determinação para cada situação. Mas que encontraram, dentro dessas investigações, esses sinais, encontraram. Então, se existiu em mais de 1.000 crianças, quase 1.000 crianças, é porque existe realmente uma relação sobre essas manifestações e a alteração e a desarmonia entre a relação do bebê com os seus cuidadores. Então, mas esses sinais, eles não estão aí como descrevendo as complexidades das dificuldades dessas relações. Apenas eles aparecem, né? Porque o bebê deve ser sempre um objeto de observação para quem está pesquisando ele. E
vários clínicos têm tentado traduzir os dados colhidos nos seus atendimentos a essas situações complexas. E cada uma delas exige análise apurada de cada caso, de cada circunstância, de cada situação. Então, não é uma coisa muito fácil, precisa que haja realmente uma experiência, né, alguém que estude mais essa fase. E hoje a gente tem vários psiquiatras fazendo isso, inclusive a doutora Graciele Crispim, ela tem um trabalho, ela é brasileira, vive na França, e ela hoje investiga, veja como é curioso, ela investiga o diálogo, o mamanhês, que ela chama, que é a linguagem entre a mãe e o filho. Então, isso é muito importante, porque além de estimular o desenvolvimento da criança, mostra que se não houver aquele gugugu, gagagá, bonitinho, não sei o quê, né? Se não houver isso, a criança sente a falta, né? E essa linguagem chamada mamanhês, ela é importantíssima no desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa realmente falar besteira com os meninos, né? Ficar bestado, eu vou, principalmente, né? Para poder haver esse investimento na relação, na linguagem até, para poder ele ter o seu desenvolvimento normal. Então, você veja que tem curiosidades e pessoas que estão entrando, né, já bem lá atrás, nessa fase da vida. Então, as psicopatologias dos bebês, e a gente não vai falar muito disso, mas sabe-se que antes ela foi alvo de preocupações mais relacionadas com as doenças cerebrais, com as coisas físicas, né? Quando havia paralisia cerebral, quando havia cefalopatias congênitas, quando havia traumatismo de parto, aí ela era muito relacionada somente quando existia problemas físicos. Mas ela é definida como uma perturbação dos laços, que a gente vem falando desde o começo, e por isso que Freud e a gênese da representação mental desenvolveu a tese da total dependência do bebê aos cuidados maternos ou do cuidador primordial. Então, a relação é que é importante nessa história, né? E muitos autores até estudam a capacidade da mãe de cuidar do bebê. Isso a gente, como pediatra, a gente tem muitas observações nesse sentido. 40 anos de consultório, a gente já sabe que entra aquela mãe que é super dedicada, mas entra aquela, né? Aquela que chega para mim e diz assim, tu não quer ficar com esse menino, não? Aí eu disse, não, quero não, porque se eu tivesse de cuidar dele, eu tinha tido ele, né? Então, elas vêm para entregar, entrega a gente, entrega a babá, entrega a avó. Hoje é fácil entregar a avó, né? Todo mundo se prevalece dos seus trabalhos, das suas coisas. Então, e esse vínculo, essa relação, tem sofrido muito com isso. Então, a gente sabe que isso é importante para que o desenvolvimento dessa criança se torne normal e ela não consiga depois desenvolver uma psicopatologia, né? Então, a gente considerar uma psicopatologia do bebê implica constatar que esse bebê sofre. Então, ele respondendo àquela primeira pergunta, o bebê sofre, né? Sofre, geme, né? Sem sentir a dor, que a gente acha que é a dor física, mas é a dor, como onde o menino colocou aqui, a dor interna, a dor psíquica, né? Então, isso é real, né? Então, e esse sofrimento seria um sofrimento precoce? E o que é precoce? É um sofrimento precoce na medida em que a gente está vendo que esse sofrimento aparece antes da gente esperar que ele apareça. O que a gente achava, ou espera que aconteça? Que esse sofrimento pudesse aparecer quando esse bebê já tivesse desenvolvido as suas funções, quando ele já tivesse assumido a sua condição, né? E ele entra numa fase em que ele ainda não é capaz de assumir isso, né? Então, por isso que ele está sendo um alvo ainda muito mais vulnerável a essas situações, porque ele não está com sua constituição psíquica ainda desenvolvida. Então, qual o sofrimento que significa um risco para o bebê em sua existência? É todo sofrimento que afeta a capacidade do bebê em se constituir na sua relação com o outro. Então, se ele é atingido antes dele criar seus laços, antes dele criar as suas condições, antes dele fixar e afirmar a sua relação, ele pode se tornar um adulto realmente comprometido com a sua área afetiva, com a sua área de relação, porque ele houve essa interrupção no seu desenvolvimento numa fase importante da sua vida.
Então, mas nem todo sofrimento é patológico. Isso aqui que a gente gostaria de dizer, porque é um sofrimento, mas não significa que seja uma doença. Mas como é um sofrimento, toda dor de cabeça merece um analgésico, né? Mas uma cura e uma investigação também do que é para poder se tratar aquela dor de cabeça e não voltar a ter a dor de cabeça. Então, aqui, nesse caso, a gente tem também que fazer os nossos investimentos. Nos primeiros tempos da vida, o bebê está totalmente aberto ao meio que o circunda. As inscrições psíquicas ainda não têm defesa na direção fora para dentro, então o mundo entra direto nesse bebê. Então, ele não tem como se resguardar, ele não tem como se proteger. Por isso que ele é muito vulnerável. E só aos poucos, através de operações, de mecanismos psíquicos, que esse bebê poderá se tornar realmente uma pessoa única, um diferente no mundo do outro. Porque a partir dessa idade é que ele vai se constituir como um sujeito. E ele tem que saber de sujeito ele vai vir a ser, se ele tiver realmente uma harmonia nas suas relações desde os primeiros anos de vida. E assim a gente começa a entender por que é que algumas coisas acontecem. Mas a gente vê que a psicologia, a psicopatologia, ela está indo até essa fase. Ela investiga até a gravidez. Mas a gente que vai mais além tem que entender, né, e sabe disso, que os bebês são espíritos. E, como tais, eles estão sujeitos a algumas informações que a gente tem do mundo espiritual, dentro da literatura espírita, dentre as que Joana de Ângeles nos traz. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se ao condicionamento de cada fase, por ela transitando com seus sinais tipificadores. Então, por que que umas crianças sofrem com algumas relações e outras não? Né? Porque cada um tem os seus sinais tipificadores. E cada pessoa é a soma das suas experiências transatas e sua mente é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo iluminativo. Então, a gente começa a ver que existe uma razão de ser daquela criança estar passando aquela situação. Mas o Evangelho nos diz que, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se achar ainda adormecida as ideias que lhe formam o caráter. Então, é nessa fase que realmente está tudo muito aberto, né? Está tudo muito apto, muito bom para se investir. Então, Joana de Ângeles ainda traz no ser consciente para nós que o ser humano é constituído de elementos complexos, que escapam a uma observação superficial. A conceituação materialista, de forma alguma, atende-lhe às necessidades éticas e sociológicas, não logrando elucidar o ser psicológico, exceto quando, ignorando-lhe a realidade transcendente, relega à indiferença, à desconsideração, catalogada de patologia irreversível. Então, o que ela quer dizer aqui é que nós realmente temos o que fazer, né? Que nós não podemos desprezar nem desconsiderar qualquer alteração, qualquer situação que venha apresentar em algum desses, de qualquer ser humano. Então, somente quando estudado na plenitude, espírito, perispírito e matéria, é que se pode resolver os questionamentos e desafios que compõem esse ser, né? Alargando-lhe as possibilidades do desenvolvimento do seu Deus interno, do nirvana, do seu bem-estar. Então, realmente, o Espiritismo vem nos trazer essa situação de que a gente tem realmente como fazer, como ajudar, como intervir. Adenauer fala no seu livro, Processo Educativo e Reencarnação, que a reencarnação pode contribuir para a psicologia infantil, levando à compreensão de certos aspectos do desenvolvimento, né? E a tese da reencarnação não dispensa os conhecimentos científicos sobre hereditariedade, influência do meio, mas poderá suplantar esses conhecimentos. Então, a gente não pode ficar preso apenas o que a psicologia diz, até porque a gente encontra na reencarnação a razão de ser do que está acontecendo, né? No Livro dos Espíritos, a resposta à questão 167 é que o fim da reencarnação é expiação, melhoramento progressivo, e ele pergunta se não fosse isso, como é que estava a justiça. E ele continua ainda no Livro dos Espíritos, na questão 171, que é tudo baseado na justiça de Deus, né? Que todos os espíritos tendem à perfeição e que a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os erros das novas provações.
por novas provações. A razão não lhe indica e os espíritos a ensinam. Então, a reencarnação, essa criança que chegou, essa criança que volta, que teve todo um investimento nesse prelúdio da sua volta, sabendo-se que é uma necessidade, como os espíritos responderam a Kardec, e que a criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada, e nada é criado sem um desígnio. Então, aquele sofrimento que ela está ali, que ela está passando, ela ocupa um corpo que desde a fase embrionária, diz Emmanuel, que se manifestará no mundo, e ele plasma nesse corpo os reflexos que lhe são próprios. E vão surgir, nesse processo, outras variantes dos reflexos do passado para a existência desse corpo. Mas é que, assim, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criança é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, e, por isso, desastres fisiológicos de comovente expressão. Então, a criança está naquele contexto, está sendo vítima da dificuldade de relação, do descaso dos seus cuidadores, da situação de risco em que ela vive, não é de graça, né? Alguma coisa teve para ela poder chegar e passar nessa situação. E Joana de Ângeles fala que a própria constituição dos órgãos tem muito a ver com as origens genéticas e, posteriormente, com os fatores organizadores. Olha aí, do lar, da família, do grupo social, contribuindo decisivamente para as manifestações de saúde ou de desconcerto. Então, tudo isso tem uma preparação anterior, tem uma necessidade anterior. E que, assim, organizam-se moralmente as estruturas expiatórias e provacionais, como recursos necessários para a aprendizagem e fixação dos valores propiciatórios ao progresso. Então, existe uma razão de ser. Então, a história dessa criança não começou na gravidez, não começou no sonho da mãe, mas começou muito antes na sua razão espiritual. Então, Joana continua falando que, na estrutura profunda da individualidade humana, encontra-se experiências milenares desse ser, e nem sempre harmonizadas. E essas experiências são geradoras de conflitos e complexos negativos que a atormentam. Então, a criatura é constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos. Então, qualquer distonia que a perturbe, abre campo para a irrupção de doenças e manifestações de distúrbios que levam a vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Então, tem todo um campo aberto para poder a gente saber e investigar, né? Então, saúde seria, portanto, um fenômeno natural, não fossem, do ponto de vista biopsicológico, as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares e o convívio do lar, o ser não atravessaria os caminhos difíceis dos distúrbios e das doenças perturbadoras. Então, ao mesmo tempo que esse lar pode ser um lar hostil, pode ser um lar que não favoreça, mas ele também pode ser um lar acolhedor, um lar que reajuste, um lar que harmonize esse espírito que vem com essa história toda do passado. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque Jorge Andréa fala dos complexos afetivos, que são energias arregimentadas nas razões emocionais íntimas de cada ser, e que são reações do psiquismo, coligadas à zona espiritual do inconsciente, de difícil demarcação. Então, são reações desenvolvidas em faces das etapas pretéritas do ser. Então, todos os complexos afetivos estão montados em estruturas espirituais, que buscam em seus impulsos colher as experiências que as romagens reencarnatórias e pela consciência o propiciam. Então, os complexos afetivos, nós já trazemos alguns, mas que podemos, instalados que são no espírito ou na zona inconsciente, pela desarmonia pretérita, ele pode estar dentro desses campos, mas se darão harmonia mediante tampões positivos de realizações e de construções que colocarmos. Então, a exigência da evolução nessas estruturas, quando busca estruturas nos alicerces para novas formas de consciência, elas só podem ser facilitadas pelo único processo que a gente conhece, que é a reencarnação.
enquanto cada espírito que vai ocupar um novo corpo vai podendo se organizar para isso. Então, quando o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a utilidade de se passar pela infância, e os espíritos dizem que, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível às impressões que recebe, pode ajudar seu adiantamento. Então, a gente vê a necessidade da gente entender essa fase da vida e saber que nela é que se pode realmente conseguir reajustes importantes, né? E essa pergunta, só por curiosidade, eu trouxe porque os primeiros gritos da criança são de choro. Por quê? E eles respondem que para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Então, a criança grita e essa é a primeira relação dele. É o grito do bebê que Freud descreveu lá atrás, que faz com que chame a atenção e crie realmente essa sintonia, essa comunicação entre os outros, né? Então, se esse grito é de dor, realmente a mãe tem que saber olhar e ouvi-lo, mas também poder investir e saber tirar essa criança dessa situação. E a gente pode intervir, sim. Se existe uma população pronta para a prevenção de caráter futurologista, essa seria genuinamente a infância. É aí onde a gente tem que saber que pode-se fazer alguma coisa. É uma demanda social insistente, tem que se intervir a tempo de evitar o indesejável e, principalmente, atender à criança e aos seus pais, ou aos seus cuidadores, porque não se pode fazer isso sozinho. E a prevenção também não indica garantia. Você pode garantir a intervenção, mas não pode, a intervenção não pode ser garantia de que você vai realmente modificar a situação, porque não está na sua mão essa situação. Vai depender muito dos outros, dele e do processo kármico de cada um. Mas intervir sempre no procedimento, no sujeito que está para vir. E a prevenção aparece como uma modalidade de resposta ao real. Então, eu tenho uma situação e eu quero modificar. Então, a prevenção pode fazer uma modificação disso aí. A Françoise Douto diz que atender a criança no momento em que ela sofre. Então, a prevenção pode ser feita na criança, nos seus cuidadores, intervir no laço entre os pais e o bebê, que é diferente da ação educativa, não é? Mas os modelos de funcionamento psíquico que os pais ou os cuidadores promovem, eles agem muito mais em função das suas constituições, da sua própria infância, das gerações precedentes, dizem esses dois autores, porque cada família cria seus filhos baseado naquilo que receberam da sua infância, né? Então, a gente escuta desde criança, no meu tempo não era assim, porque sua mãe fazia assim, porque sua avó se comportava assim, porque na nossa família é esse o comportamento. Então, existe também essa interferência, essa presença, mas se sabe que desde os primeiros dias de vida, o recém-nascido sofre as identificações primárias propostas pela mãe, através das quais exprime ou desenvolve não só o seu funcionamento psíquico, mas também a maneira pela qual são influenciadas pelos rituais culturais. Então, a cultura interfere, a família interfere, a maneira como os pais foram criados interfere, todo o contexto interfere, e essas identificações são fundamentais em qualquer ação preventiva. Eu não posso interferir num bebê que foi criado no Brasil da mesma forma que se interfere num bebê que vem da China. Cada um terá a sua forma de prevenção. Mas, em virtude das características das consultas, estas possibilitam o aparecimento dessas questões que vão surgindo, né, nos diferentes momentos de amadurecimento, e vai depender da história, da família, da cronologia, da situação e de todos os fatos que estão interferindo. Então, a gente pode interferir quando as primeiras relações de sofrimento aparecerem. Então, não se pode deixar para depois, independente da idade cronológica. Então, estudos se desenvolveram provando a necessidade da importância do aprofundamento desse tema e o caráter interdisciplinar no trabalho com a pequena infância para não se clivarem as possíveis separações psiquismo e organismo. Então, isso a gente vê que a gente da pediatria é muito acostumada a tratar diarreia, pneumonia, né, vacinar, alimentação, mas pouco se investe nessa área. E muitas vezes a gente, quando nota uma criança que está com um comportamento estranho, diferente, simplesmente a gente dá a guiazinha da Unimed e vai lá na Unimed marcar para a psicóloga. E não procura mais saber do que está acontecendo. Então, o investimento tem que ser junto com os outros profissionais, para a gente acompanhar se alguma coisa está acontecendo na sua área motora, se alguma coisa está acontecendo na psicopedagogia, na escola. A gente tem que ter sempre os laudos,
o feedback de onde a criança está indo, com quem está participando, para poder a gente saber até se a gente fez uma observação certa e nos dá mais segurança. Então, é muito bom quando a gente vê uma criança entrar no consultório derrubando tudo, sem obedecer aos pais, porque também existe isso, né, gente? Existe realmente a má educação, a falta de limite dos pais, mas existe aquela criança que não tem controle por ninguém e que a gente encaminha para a psicóloga e depois a gente recebe o retorno e vê, quando a criança entra no consultório, ela já vem outra. Né? É aquela criança que rejeita a gente, que não quer nem saber, e de repente ela entra no consultório nos beijando, nos abraçando. Então, isso houve uma intervenção e uma relação entre os profissionais que cuidam dessa criança, para que possa realmente dar para ela uma qualidade de vida o mais cedo possível. Intervir a tempo de evitar o indesejável. E o tempo é o do presente, é o do ontem. Então, a gente não pode perder tempo, né? E a psicanálise também pode ser uma parceira, né, nessa história, mas a orientação dirigida aos cuidadores que estão em volta da criança nos seus primeiros anos de vida, na observação direta, e que podem promover modificações em relação às suas dificuldades e fomentar elementos para o trabalho de modificação do olhar dos cuidadores. Porque existe essa forma de a gente ajudar aqueles que estão cuidando dessa criança que está apresentando umas desarmonias, porque ele também tem que ser orientado, tem que ser esclarecido. O trabalho tem que ser com toda a família. Então, Jorge André ainda fala no Espiritismo e Psicanálise que a avaliação das dificuldades psicológicas de um ser já é uma análise, e que a doutrina envolvendo com suas propostas de universalidade as razões do psiquismo não pode estar afastada dos atuais entendimentos e propostas psicanalíticas. Então, o Espiritismo não pode e não deve ser apreciado tão somente no seu teor religioso, mas também nas suas perquirições filosóficas e científicas. Então, a gente vê Emmanuel dizer que somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas, é um arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito, são depositadas em energias potenciais, de modo a surgirem no momento oportuno. Então, o espírito é um ser que está em processo de evolução e que a gente precisa estar sempre atento ao que ele pode apresentar. Não se poderá entender os métodos de pesquisa da psicologia profunda sem o equacionamento da imortalidade e reencarnação. Então, são sugestões, são orientações dos vários escritores espíritas que diz que quando conseguimos ajuntar todas as propostas de sondagem do psiquismo, é possível que os sondadores do inconsciente encontrem as luzes tão esperadas. Então, os movimentos da psicologia e psiquiatria encontrarão na doutrina espírita um grande esteio. Então, Joana vem ajudar a gente dizendo que ignorar uma situação não significa eliminá-la ou superá-la. Tal postura permite que os seus fatores constitutivos cresçam e se desenvolvam até o momento em que se tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. Então, a contribuição da psicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica, ampliou os horizontes do homem e proporcionou o encontro com outras dimensões da vida. Então, a gente vê que o concurso da ciência espírita, com as terapias profundas que dispõe, e de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta, conforme a especificidade do problema que será equacionado pela psicologia, pela psicanálise ou pela psiquiatria. Então, psicologia não é coisa de doido, não. Psiquiatria não é coisa de quem está querendo se internar, não. É a ajuda que a gente dá. Então, na criança, a gente tem que ver todos esses processos acontecendo, porque também não pode ignorar que existem as interferências espirituais, e que Joana e Emmanuel dizem que existem, sim, existem as manifestações, mas só existe porque existe a afinidade desse espírito, que mesmo numa criança, ele tem seus companheiros e as suas sintonias do passado, que aproveita aquela situação e que estão lhe ajudando. Então, o trabalho espiritual, não é, pode ajudar, mas é preciso ver que não é só dentro do espiritismo que a gente vai ajudar essa criança. Quando Jesus falou, nessa passagem de Mateus, que a gente deixasse que os meninos fossem até ele, mas que nós não servíssemos de pedras de tropeço, é justamente para que nessa encarnação dessa criança que está ao nosso cuidado, que está ao nosso olhar,
nós não sejamos as interrupções das suas melhoras, das suas condições de conseguirem a sua melhoria. Então, vem Bezerra e fala que a intervenção precoce espírita está realmente na evangelização. E é nessa fase onde a gente pode encontrar a influência das atividades preponderantes e de extrema relevância para o desenvolvimento moral desse espírito encarnante. Porque evangelizar é educar para a eternidade. E Emmanuel ainda nos recomenda que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, acolhendo-a com amor. Cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Então, nós queremos lembrar que hoje já existe a evangelização de bebês e que Cíntia Vieira, na Federação de Goiás, desenvolve um trabalho nesse sentido, fazendo todas as suas intervenções nessa área e falando que os conteúdos doutrinários e evangélicos vivenciados corporalmente pelo bebê ficarão impregnados no seu perispírito. Temos vários filmes no YouTube e temos um livro dela falando sobre isso, que é muito interessante. Mas eu gostaria de trazer agora, para finalizar, a nossa homenagem à Ilha Kurdi, ainda bebê, né, mas que no berço da praia trouxe o grito para o mundo. E aí a gente vê que a criatura não é o que se apresenta, nem como se encontra. Esse estado impermanente é trânsito para o que se será. Então, finalizando, nós vamos apenas lembrar que a ciência hoje une-se à religião. Como diz Joana de Ângelo no Ser Consciente, marcham vinculadas fé e razão, contribuindo para o surgimento do ser feliz. Mas a gente tem que transformar, não é, esse amor, o produto alquímico que dilui o ódio, que vence barreiras e inunda os recursos do conteúdos psíquicos libertários. Então, para encerrar, nós trazemos uma poesia. Quando acaricias o teu filho, agradas a ele, eu te conforto a ti. Quando o teu pequeno rei chora e o repreendes, identificas a tua lágrima ou te preocupas com o teu silêncio? Quando o teu filho sonha, podes imaginar o país por onde ele viaja, nas asas do sono? Saberá alguém o que pensa a criança na rápida quadra infantil? As fadas dos sonhos que habitam a aldeia da felicidade, estas sabem o que se passa com as crianças. Se abrires as portas do coração para que elas te venham ensinar, o seu canto de amor te dará a música para todas as melodias que deves ofertar às tuas crianças. Uma poesia de Tagore, psicografada por Divaldo Franco, que nos lembram que a crença indevida de que a infância tranquila, descuidada, sem preocupações, seria um período sem traumas, nem sempre corresponde à realidade. Ela depende do que dela fizermos ou investirmos e também prevenirmos. Então, para finalizar, apenas a gente tem uma prece de Meimei, mas gostaríamos de dizer que olhar cada criança com sua história, mas sendo instrumento da intervenção para o bem, é nossa obrigação.